Como é que é o nome disso? A expressão genética. Então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, nós temos essa questão dos alemães e dos italianos, né? Que são grandes empreendedores. São conhecidos por serem muito disciplinados, trabalhadores, aquela coisa toda. E empreender. Aí eles são submetidos, né, a um ambiente muito hostil que foi chegar no Rio Grande do Sul sem ter nada. Ter que abrir picada, como a gente fala. Sim. Então, isso tudo foi sendo desenvolvido no gene, na própria condição. Vamos lá. 1/3 da sua vida é condição genética. Então, você carrega uma configuração que veio de 1000 anos. Não só a física, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, mas também comportamentos. Como, por exemplo, ser preguiçoso. Pobreza é genético. Riqueza é genética. Sim. Só que tá, e aí, Janine? E os 2/3? Ai, graças a Deus pelos 2/3. Que é o quê? O nosso ambiente. O nosso ambiente é o que configura totalmente. Eu tô falando aqui 2/3 e 1/3, mas nós temos pesquisas muito recentes de neurocientistas afirmando que não é mais esse número. A condição genética seria 10% e 90% é a configuração do ambiente. Que eu, pessoalmente, pelas experiências que eu tive e que eu me transformei em outra pessoa, com a própria neurociência, eu fui meu próprio laboratório, eu posso dizer que sim, e está praticamente certo esse poder do ambiente. Então, vamos lá. A tua filha, ela pode ter vindo com nenhum problema em relação ao cabelo cacheado. Gente, a gente está usando a questão do cacheado, mas pode ser outra coisa, tá? Pode ser, por exemplo, você achar que você não tem direito a ser amada, não tem direito a ser próspera. Você achar que todo mundo na sua família deve, não consegue economizar, tá sempre em dívida. Você também pode achar que todo irmão mais velho da sua família de 500 anos para cá sempre se suicidou. É isso aí. Passa, transmite isso, um gene. Então, ela pode ser que ela não tenha vindo com essa informação. Mas pode ser que a informação que ela tenha vindo, que pode ter sido passada por ti, pelo teu marido, ou pelo avô, veio. Pode ser que tu não, de alguém. Nem precisa ser de ti, do teu marido. Pode ser de alguém mais longínquo. De hostilização de ambiente. De ter sido hostilizada de alguma forma. De não ter sido aceita, reconhecida e amada como era. Então, aí você associa isso a um ambiente que todo mundo usa cabelo liso. Que se você tem um cabelo diferente, porque o cabelo cacheado ele é raso, ele é raro, né? Raro. E então, assim, ruivo ainda mais raro ainda. E aí, então, assim, se a pressão do ambiente, como ela era diferente dos outros, pode ser que também ninguém falou nada, mas ela não se sentiu reconhecida em identidade. Porque já carregava isso com ela. Geneticamente. Então, o gene é como as 2 tiras do DNA, né? Dentro do DNA, tá lá o gene, gente. Aí tá lá, ele tá ali. O RN, isso, o RN, aquilo. Se o seu ambiente, que hoje a gente sabe que é 90%, confirmar esse código, ele acorda e se expressa. Se o ambiente for diferente daqui, ele fica dormindo. Então, vamos lá. Nós passamos o gene do tabagismo, por exemplo, eu tenho o gene do tabagismo, meu pai fumava, meu avô fumava. Mas eu fui exposta a um ambiente que tinha cigarro, mas eu não gostava, né? Mas, por exemplo, os meus pais não tinham alimentação saudável. Eu fui exposta a esse ambiente, mas em um determinado momento eu disse, não, isso para mim não serve. Mas eu fui exposta a um ambiente, por exemplo, que praticamente todas as pessoas eram alemãs ou italianas, né? Então, tudo que ficasse muito diferente disso podia ser um problema. Graças a Deus que os meus pais tiveram, eu e os meus irmãos, em Minas Gerais. Então, eles são do Rio Grande do Sul. Eu digo que eu sou gaúcha porque, né? Mas mora lá, né? Não. Tipo, até os 8 anos eu fiquei em Minas, mas eu não tenho nada de mineira, nada, né? Nada. Não. Então, o que acontece? Eu convivi num ambiente em que todas as pessoas à minha volta tinham a pele preta, mulata, né? Diferente. Eu não enxergava a diferença, mas eles enxergavam. E eu sofri muito. Porque eu com 7, 8 anos de idade, 7, 6 anos de idade, eu era agarrada
no recreio e eu não tinha paz. Então, eu tinha que fazer o meu lanche na diretoria. Porque eu era a menina dos cachinhos de olhos azuis, verdes. Então, eu era diferente. E isso me marcou muito, muito. Ao ponto de, então, já na adolescência, na fase até adulta de mulher, não conseguir olhar para o espelho de uma forma tranquila. Eu não sou uma mulher que olha para o espelho. Porque isso não... Por quê? Porque lá no ambiente que eu fui testada, me causou uma fissura por conta da minha imagem. Então, ela remeteu isso depois, sofria, né? E daí o que mais importante, quando eu não tinha consciência disso, né? Todos os negócios, os parceiros de trabalho, colegas, todos eles sempre tinham essa conotação assim, eu vou me associar contigo, eu vou te apresentar tal coisa, a gente vai fazer uma reunião de negócio, mas logo em seguida vinha o convite, né? Então, a gente vai associar, o que acontece? Por neuroassociação, com o que está aqui dentro de registro, nós vamos atraindo coisas, pessoas, negócios que confirmem quem você é. A mesma coisa funciona o gene. E associado a tudo isso, gente, eu sou alemã, né? Filha de alemoa, como se fala. Italiana, mais italiano que alemão. Mas a minha mãe falava assim, espelha para quem não tem o que fazer. E tá tudo bem, porque ela aprendeu bem pior da minha avó. E a minha avó bem pior do que a... Com certeza. Assim, com ela. Não, com certeza. Então, assim, não tô aqui criticando a minha mãe, né? De forma alguma. Mas, assim, espelho era pra gente desocupada. Nem vou falar o palavrão que ela falava. Mas o que ela fez? Ela reforçou a leitura, o conhecimento, os títulos, falar bem, se posicionar bem. Graças a Deus por isso. Porém, entretanto, todavia... O receio que eu tinha, ou que foi incutido em mim lá no recreio, depois com a minha mãe dizendo que o espelho não era lugar de honra, atraiu coisas, pessoas, negócios e lugares que confirmavam que realmente a questão física era um problema. Nossa. Que a beleza era um problema, vamos dizer assim, né? Então, imagina, gente, eu tô usando esse exemplo pessoal meu, que graças a Deus tá muito bem... Curado, resolvido. Às vezes eu recebo mensagem, nossa, mas você é bonita demais. Eu falei, eu sei, obrigada. Entendeu? Só aceito. Só aceito, né? E é isso que nós temos que fazer, né? Aqui, nossa, você né? é maravilhosa. Eu sei. Você vai me dizer uma novidade? Eu não tenho que fazer nada contra isso. Que mais? Que mais, Então, assim, eu tô usando esse exemplo... Mas nós podemos usar o exemplo do cabelo cacheado, nós podemos usar o exemplo, por exemplo, em relação ao dinheiro. Então, quando você está num processo lá, vamos supor, no seu negócio, que você quer vender um produto, e eu falando isso para vocês também, que estão empreendendo, né? Você vai necessariamente atrair coisas, pessoas, negócios, clientes que confirmem as informações que tem dentro de vocês. E muitas vezes, por mais que tu diga assim, nossa, eu quero ser próspera. Eu quero ganhar, eu tô com uma meta, eu quero ganhar X por mês em vendas online. Só que lá dentro, aqueles 95% do cabelo da informação, tem uma informação de falta. E fica bloqueando. Então, você pode ganhar 1 milhão, você vai perder ele. E não vai perder, assim, gastando. Vai perder, bateu o carro, alguém pediu emprestado, não devolveu. Vai ter que usar ele em alguma outra coisa que você não havia planejado. Isso.